Vamos falar um pouquinho então, continuando a aula passada de migrações, agora das tensões que esses deslocamentos provocam ou são provocadoras deles. É importante lembrar que acontece uma relação que a gente chama de relação, deslocamento, população e conflito. A raiz desse cenário tem, como sempre, né, em qualquer raiz xenofóbica e nacionalista, a questão étnica, a proveniência, a questão territorial, alguém demanda algum território, recobra algum território ou exige algum território, e como não podia faltar, questões políticas, já que o poder está profundamente ligado à dominação. Não se pode esquecer ainda que, em falando de migração, agora propriamente refugiado, existe o tráfico internacional de pessoas, uma coisa abominável, mas que ainda existe com frequência. E nem que a Ásia é um dos principais focos de destino dos refugiados. Embora de lá saem muitos, mas também para lá vão muitos. Como sempre, esses conflitos por deslocamento acabam deixando vítimas, muitas vezes civis, que nem fazem parte diretamente do conflito, da ideologia subjacente e sofrem com aquilo. Vamos falar então da Síria, que é o grande assunto do momento. Como tudo começou? Tudo começa com a morte de Maomé, da religião do Islã, e aí a chefia do Islã fica por conta de um califa, um líder teocrático. Só que vários grupos reivindicam, eles querem ser ou possuir, ou da linhagem deles sair, um califa, principalmente sunitas e xiitas, descendentes diretos de Maomé ou dos califas dos seus cunhados. E cada um deles quer ter a sua descendência no poder. Esse conflito envolve diversas facções que disputam o poder. E vale ressaltar que, além dessas facções brigarem entre si, reivindicarem todas essas coisas, elas querem também, muitas vezes, derrubar o governo de Bashar al-Assad. Isso acontece já há uma década de evidência. Quais são esses grupos? O ISIS, que é o Islamic State of Iraq and Syria, que é conhecido como Estado Islâmico. Este grupo busca estabelecer na Síria um novo califado. Os curdos, maior grupo étnico que busca a independência de seu território, e também outros grupos menores, que nem por isso menos perigosos, que a gente chama eles de separatistas. Desdobramentos desse acontecimento: luta armada, guerra civil, inclusive, fome, concentração de rendas, porque por trás disso poucas pessoas têm acesso àquilo que elas mesmas produzem. Escassez de água potável, uma questão muito séria, já acontece em deslocamentos e refugiados da seca. Intolerância à diversidade religiosa, pensar diferente da religião dominante e da teocracia, theos kratos, poder na figura do divino, focado em seu representante, isso é perigo na certa. E também uma intolerância à chamada moral paralela. O que é moral paralela? É uma moral ditada a partir de uma específica religião. Estima-se que aproximadamente 5.600.000 sírios deixaram o país devido aos conflitos desde o início, lá em 2011. E qual que é o principal foco? A Turquia é o país que mais abrigou a maior quantidade desses refugiados, cerca aí de 300 milhões e meio. Desculpa, 300 milhões e meio não, que exagero meu. 3 milhões e meio. O Afeganistão, outra região de conflito, o Talibã e esses conflitos subjacentes. Osama Bin Laden foi um aristocrata orientado pelos Estados Unidos para frear o avanço soviético pelo controle que ele já tinha na região. Só que ele muda de lado e passa a fazer oposição à cultura ocidental e aos Estados Unidos, que, segundo ele, minavam os valores do Islã. Então ele acaba passando de arquiteto das vontades norte-americanas a inimigo delas e declara guerra ao mundo ocidental não islâmico, defendendo sobretudo a jihad. Ele adere ao Talibã, que é um grupo que tem interpretação radical da Sharia, ou seja, da lei islâmica, ou Sharia. E ele financia o terrorismo em prol da radicalidade teocrática, o poder de um homem representante de Deus e da moral que essa religião exige. Em 11 de setembro de 2011, famoso episódio horrível da história, da destruição das Torres Gêmeas, atentado a várias outras regiões, e quem assume esses crimes é justamente o Talibã. Isso fere diretamente os Estados Unidos. Eu me lembro do evento, eu via uma
lágrima no presidente George Bush, falando que esse feito não seria perdoado, os Estados Unidos iriam se vingar e retalhar seus inimigos. E aí, em retaliação, começa a chamada caçada ao terrorismo, muito embora, enquanto interpretação geográfica e geopolítica, até que ponto esse terrorismo também não foi respondido com terrorismo, até que ponto, em nome de defender a democracia, os Estados Unidos acabam também não traçando terrorismo. E é travado pelos Estados Unidos e as nações apoiadoras, principalmente o Reino Unido. Os Estados Unidos invadem e tomam o Afeganistão para estabelecer a paz e começam a minar o Talibã. Osama Bin Laden, anos depois, é morto, mas as células do Talibã continuam e ainda hoje, por vezes, se reorganizam, porque eles usam muita tática de guerrilha. Desdobramento de tudo isso. Migração e retorno. Uma nova migração de povos afegãos, ou seja, eles saem de lá. O processo de calma, sobretudo a partir de 2015, de pacificação, fica mais evidente e eles retornam para lá. E aí surge um itinerário, Afeganistão para o Irã, Afeganistão para o Paquistão e depois o retorno. Assim se constituiu um movimento de aproximadamente 3.200.000 refugiados, dos quais 1,7 milhões já têm retornado à sua nação entre os anos de 2015 e 2016, chamados de tempo de pacificação. Agora falando um pouquinho também de outro deslocamento conflituoso e que gera refugiados, os hindus e os muçulmanos. Depois do ano de 47, a região que corresponde hoje à Índia, o Paquistão e Bangladesh deixa de ser domínio do Império Britânico, como era até então. E aí surgem dois territórios distintos, um hindu, que é a Índia, e outro muçulmano, o Paquistão. E na porção norte dele ele compreende, porção oriental, melhor dizendo, Bangladesh. Essa divisão não foi pacífica, logicamente, porque também tinham hindus que queriam ir para o outro lado e muçulmanos que queriam ir para o outro lado. Então gerou um conflito e forte migração. Nasceu daí um conflito que gera refugiados religiosos e disputa pela Caxemira, que é uma região que nós vamos estudar nas próximas aulas. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a atenção. Bons estudos.